Pessoal, bom dia. Estou muito feliz de estar aqui novamente. Eu estive aqui na primeira edição do evento. Acredito que alguns de vocês também. Mas o fato é que, quando o assunto é marketing digital, tudo muda muito rápido. Então, de um ano para cá, nós tivemos várias transformações. E hoje nós vamos conversar especialmente sobre 2 pontos. O primeiro deles é por que anunciar nas redes sociais é obrigatório. Então, se antes era uma questão de escolha, hoje as marcas que querem ter resultados nas redes sociais precisam investir em anúncios. E a gente vai ver por quê. O segundo ponto, já que é obrigatório, como que a gente vai criar anúncios convincentes e que dão resultado nessas redes? Nós vamos também ver um passo a passo aqui hoje. Eu trouxe alguns dados só para contextualizar. Hoje a gente tem mais de 100 milhões de brasileiros conectados ao Facebook todo mês e 50 milhões de usuários brasileiros ativos mensais no Instagram. Então, diante dessa potência das duas plataformas, a gente não pode ignorar o poder que elas têm hoje. Já tem algum tempo que as marcas vêm tendo dificuldade de mostrar o seu conteúdo de forma gratuita para o público. Alguém aqui já ouviu falar do EdRank? Levanta a mão, por favor. Tá. O que acontece? As publicações que aparecem na nossa página inicial não estão ali por acaso. Existe uma inteligência por trás disso, um algoritmo, que é uma fórmula chamada EdRank, que o Facebook utiliza para ver, com base nos nossos comportamentos, o que vai aparecer para a gente lá na timeline. Então, o post de um familiar, de uma marca, não é por acaso. Ele considera as curtidas que geralmente eu faço, os posts que eu comento, as mensagens que eu troco, né, lá no Message, tudo isso ele considera como insumo para determinar que tipo de post vai aparecer para mim lá na timeline. E aí, o que acontece? O Instagram também tem esse algoritmo, tá? Tem outro nome, não é o EdRank, mas ele antigamente mostrava as postagens também em ordem cronológica, só que hoje ele considera o fator relevância também. Então, as hashtags que eu sigo, as mensagens que eu troco via inbox, tudo isso ele está de olho para mostrar o que vai ser mais interessante para o usuário. E aí, recentemente, teve uma polêmica que o Facebook anunciou que vai atualizar novamente esse algoritmo e, por isso, a queda do alcance orgânico aconteceu novamente. O que é o alcance orgânico? É o número de pessoas... Oi? É isso. É o número de pessoas que visualizam um post sem que você precise investir nada, de forma gratuita. E aí ele anunciou que, considerando o bem-estar de nós usuários, ele vai priorizar os posts de familiares e amigos e, com isso, as marcas perdem o destaque. E isso não é novidade, ele já vem falando disso há muito tempo, e aí fica evidente que a gente precisa investir nos anúncios, porque de forma gratuita hoje atingir seu público é praticamente impossível. Eu vou deixar aqui esse link, se vocês quiserem anotar, é um artigo da Veta que explica um pouco sobre essa mudança, como que ela impacta as marcas hoje em dia, e algumas dicas que vocês podem fazer para potencializar esse alcance orgânico. Ou seja, esse alcance gratuito sem investir em anúncios. bit.ly/artigo Veta, com 2 T's, que aí vocês vão conseguir acessar. Vou dar um tempo aí para vocês anotarem. Prontinho? Ou seja, quem vive de orgânico é a Bela Gil, já vocês vão precisar de mídia paga com certeza. Então, diante disso, como que a gente vai fazer para se preparar para esse cenário, já que vocês precisam investir na publicidade? A primeira dica que eu vou passar aqui para vocês, e a gente vai até esclarecer essa polêmica sobre persona, é mapear a persona com base em dados reais. O que acontece? Esse termo é recente no mercado, provavelmente muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre público-alvo, e hoje a gente vai esclarecer de uma vez por todas qual que é a diferença entre esses 2 termos. Primeiro, que antes da chegada da internet, as marcas tinham como opção para investir as mídias de alcance em massa. Ou seja, não tinha uma preocupação mesmo com a personalização, elas tinham o foco de alcançar o máximo de pessoas possível. E, com isso, eu precisava definir grupos de consumidores
que seriam impactados por essa publicidade. Aí eu falava, eu quero atingir mulheres de 30 a 35 anos que moram em Belo Horizonte de classe AB. Esse era o meu público e isso já era suficiente para dar resultado. Só essa determinação aí de um grupo específico já era suficiente. Só que com a chegada da internet, tudo isso mudou. Veio a necessidade de personalização da nossa comunicação. Hoje a gente vive, eu acredito que a Bruna vai falar mais sobre isso no neuromarketing, um fenômeno de escassez da atenção. O nosso cérebro ele tem dificuldade de armazenar todas essas informações que a gente tem acesso. Então, com isso, ele fica seletivo. Eu vou reter as coisas que são mais relevantes. E uma marca só vai conseguir chamar a atenção do seu público se ela for específica. Então, se você hoje quer chamar a atenção da sua audiência, seja específico. E isso só é possível através da criação da persona. Tá, mas e aí? Como que eu vou criar essa persona? A gente tem um método que é bem tranquilo, que é através da entrevista com os seus principais clientes. Então, eu vou deixar aqui um outro link, que é outro bônus para vocês, de um questionário já pronto, com as perguntas que vocês podem fazer com uma amostra de 10 clientes, se for possível. E aí vocês vão observar quais são as características que eles têm em comum para criar esse personagem que vai representar o cliente ideal de vocês. É claro que, por exemplo, se hoje entra no meu consultório uma empreendedora que ama o Facebook, mas está lá no Instagram com mais frequência e tem dificuldade de administrar o seu tempo. Essa é uma persona. De repente, eu tenho uma aposentada que ama o Facebook também e não gosta do Instagram, acessa conteúdos engraçados e sofre com a síndrome do ninho vazio. O conteúdo, o anúncio, que vai ser eficiente para chamar a atenção da empreendedora, pode não ser eficaz para captar o interesse da aposentada. Então, por isso que a gente precisa definir detalhadamente quem eu quero atingir para ser mais eficaz, não só no anúncio, mas na comunicação de forma geral. E aí, nessas perguntas, vocês vão perceber, como eu falei, as características que as pessoas têm em comum, e pode ser que surjam mais de uma persona. Normal. Nesse exemplo que eu dei, por exemplo, uma persona seria empreendedora e a outra seria aposentada. O que não pode acontecer é vocês criarem personas demais, porque aí fica confuso e vocês não vão saber qual que vai ser o alvo certo. Tá claro? Eu trouxe um resumo aqui, porque a persona é muito mais do que isso. Mas só para vocês terem uma ideia de como que vai ficar a estrutura. Tem que colocar uma foto, dar um nome, colocar ali as principais características de idade, profissão, as mídias que essa pessoa acessa, quais são os principais objetivos que ela tem e desafios. Então, esse aqui é um resuminho para vocês entenderem que, ao final, tem que montar um documento baseado nessas características. E aí, vocês vão ver lá na frente, fica muito mais fácil criar um anúncio, quando você tem essas características bem mapeadas. A próxima dica é determine os seus objetivos com os anúncios. O que eu vejo são muitos profissionais começando a anunciar sem antes definir e muito menos documentar o que eles esperam com os anúncios. Isso é muito sério, porque se eu não sei aonde eu quero chegar, qualquer resultado vai servir. Então, depois eu não vou saber o que é que deu certo e o que é que precisa ser melhorado. Então, antes de começar, o que é que eu quero hoje? Eu quero atrair uma base qualificada de fãs para a minha página? Ou eu quero direcionar visitantes para o meu site, o site do meu consultório? É outro objetivo. Então, antes disso, vocês têm como exercício parar, pensar e escrever, porque na hora de mensurar os resultados, isso vai ser fundamental. Até porque, quando a gente entra para fazer o primeiro anúncio, existem várias opções de objetivos. Então, se vocês não souberem o que vocês querem exatamente, vai ficar complicado. O primeiro passo, alguém aqui já fez anúncio no Facebook e no Instagram? Tá. Geralmente tem aquele botão de impulsionar, né, que fica muito fácil, mas é um pouco cilada, porque assim, ali você não tem recursos como você tem dentro do gerenciador de anúncios, que é o local recomendado para fazer a publicidade. Lá dentro, vocês vão ter vários tipos de segmentação e muitas possibilidades para atingir o público de vocês. Então, é preciso entrar no gerenciador, que é esse link.
É um local bem intuitivo, que tem um passo a passo, então podem mexer tranquilamente, que vocês vão ser guiados. E caso cometam um erro, também não vai acontecer nada demais. É só voltar à tela, não tem problema. Então, é bit.ly/gerenciador de anúncios, que eu já deixei o link para vocês entrarem e conhecerem aí a ferramenta. Nesse momento, quando a gente entra na tela, vai ter um botão de criar, que é para você começar a iniciar o seu anúncio. E aí você tem uma série de objetivos. Lembra que eu falei, a gente precisa definir antes de chegar nesse ponto. Eu trouxe aqui os 3 principais objetivos que eu acredito que são poderosos para vocês utilizarem a partir de segunda-feira. O primeiro deles é o envolvimento. Então, com ele, você pode fazer um anúncio para potencializar o envolvimento com o post que você tem, ou então fazer um anúncio para atração de curtidas, ou ainda incentivar a participação num evento que você está divulgando. Mas eu tenho um alerta aqui, que é o seguinte: quando as empresas fazem, dentro desse objetivo de envolvimento, o anúncio para atração de curtidas, muitas delas reclamam que não conseguem atrair a persona que corresponde aí ao negócio delas. E isso pode acontecer. Então, o que eu sugiro? Para vocês não saírem atraindo Deus e todo mundo e realmente conseguir captar quem interessa, vocês vão investir no envolvimento com a publicação. Por quê? Ao potencializar um conteúdo seu, a pessoa que se identificar com ele, consequentemente, vai curtir a sua página, vai te seguir no Instagram. Então, dessa forma, você está se conectando com alguém relevante, que já tem uma sinergia com o seu negócio. Faz toda a diferença. Tá? Então, essa é a recomendação no objetivo envolvimento. Envolvimento com a publicação, que vocês já podem testar, que é bem simples e traz resultado. O segundo objetivo é o tráfego, quando eu quero levar alguém para fora do Facebook, para o meu site, para o meu blog. Incentivar essa audiência a te encontrar em outros canais. Pessoal, isso é tão importante porque eu também vejo várias empresas investindo somente nas redes sociais. E aí, o que acontece? Se o Mark, que é proprietário do Facebook e do Instagram, resolve fazer uma atualização como ele sempre faz, ou até apertar um botão, a gente perde essa audiência. E aí não podemos fazer nada porque essa audiência não é nossa. Então, qual que é a recomendação? Direcionar também essas pessoas para canais próprios da sua empresa, para que, se alguma coisa acontecer, ela tenha contato com a sua empresa através do site, né, do e-mail marketing mais para frente também, do blog. Então, é muito importante investir em tráfego caso vocês já tenham um site. Todo mundo aqui tem site do consultório hoje em dia? Tá, então, assim, presença digital sem site não existe, tá? Quem ainda não investiu nisso, contrata uma agência para desenvolver, porque é primordial. Quando a gente fica refém das redes sociais, se elas têm alguma atualização, a gente perde tudo. E aí vai ter que recomeçar do zero. Então, o que a gente tem que perceber é que as redes sociais não são isoladas. O marketing digital está muito interligado. Então, eu tenho que ter um site, eu tenho que investir, sim, em redes sociais. Está tudo ali integrado, tá? O terceiro objetivo, também muito legal, é a geração de cadastros. Mas aí é quando você já está no estágio mais avançado. Se você tem, por exemplo, uma plataforma de e-mail marketing, já está lá com as redes sociais, né, tendo resultados positivos, com uma audiência, você vai gerar leads dentro das redes sociais. O que é isso? Captar o contato, o e-mail de quem futuramente pode ser um paciente da sua clínica ou do seu consultório. Quando você disponibiliza, um exemplo, um e-book ou um vídeo especial, em troca, você pode pedir que as pessoas deixem o seu e-mail. E aí, quando a pessoa vê esse anúncio, ela fala, interessante, vou baixar esse e-book. Clicou para baixar, o Facebook já aparece com um formulário pré-preenchido, para ela autorizar o envio daquelas informações. E, ao final, você vai ter, o Facebook vai mandar para você por e-mail, a relação de e-mails dessas pessoas para você trabalhar com o relacionamento. Então, esse objetivo, ele é um pouco mais avançado, mas eu tenho certeza que vocês podem começar com envolvimento e tráfego, que já está interessante para dar esse início aí nos anúncios. A terceira dica é saiba como encontrar o público certo. Vocês podem pensar assim, gente, mas eu já defini a persona, né? Isso é suficiente. Mais ou menos. O ponto de partida é a definição da persona, mas hoje a gente tem mais de 700 opções de segmentação. Então, imagina se você não souber, de fato, as ferramentas que você pode utilizar considerando o perfil da sua persona. Fica muito complicado.
Aqui, quando você definiu o objetivo, foi o primeiro passo, a gente começa a entrar na configuração do público. E aí a gente tem que selecionar informações básicas, como localização, idade, gênero, isso tudo já é nessa página inicial. E na seguinte, a gente tem um recurso muito legal que eu quero que vocês anotem, porque nele vocês podem extrair muitas possibilidades, que são públicos personalizados. Públicos personalizados, ali logo no início, eu coloquei na setinha ali. E dentro dele, vocês têm muitas oportunidades, como eu falei, e eu vou destacar algumas que eu imagino serem as mais eficazes. A primeira delas é o arquivo de clientes. Olha que legal. Você tem como subir com uma lista de contatos, um Excel mesmo, para que o Facebook exiba os seus anúncios para essas pessoas. Então, imagine que você vai subir com a lista dos seus pacientes atuais, você tem lá um banco de dados. Se não tem, começa a construir, todo mundo que for paciente pega o e-mail, pega o telefone, começa a montar, mesmo que seja uma planilha simples, esse controle de informações, e aí você pode subir com essa lista e o Facebook vai mostrar o seu anúncio para essas pessoas. Isso, gente, isso é tão interessante porque faz parte da publicidade contextual. Como a gente falou de escassez de atenção, da dificuldade que a gente tem de prestar atenção hoje nos diferentes estímulos que aparecem, quando você faz isso, você já está anunciando para as pessoas que têm contato com a sua marca de alguma forma, que já têm familiaridade com o seu negócio. Então, qual que é a chance dela se envolver com o seu anúncio e você ter resultados positivos? É enorme. Então, esse recurso é muito interessante. O próximo é o tráfego do site, que a gente chama até de remarketing. É quando você quer impactar uma pessoa que visitou sua página de serviços, por exemplo. Muito legal. A pessoa já esteve lá, olhou os serviços que você oferece, olhou a página de contato e foi embora. Depois, quando ela estiver dentro das redes sociais, o anúncio do seu consultório vai aparecer para ela. E, de novo, é uma pessoa que teve contato com o seu consultório. Então, não é qualquer anúncio, é o anúncio de uma página que ele visitou nos últimos 15 dias ou na última semana. Então, está muito fresco e vocês conseguem mais resultado com esse tipo aí de recurso. Só que, para criar o tráfego do site, essa estratégia de remarketing, vocês têm que criar um pixel no Facebook. O que eu quero reforçar aqui, que mesmo que vocês, né, não apliquem, é importante que vocês saibam para até terceirizar isso. Quando for delegar a uma agência ou a um profissional, tem que saber os recursos que são possíveis até para você cobrar. Nesse caso, ele também é intuitivo, você vai clicar em todas as ferramentas, na opção de pixels, e ele já vai te induzir na criação dele. É tudo bem intuitivo. Vai colocar assim, instalar o código manualmente por conta própria, e esse código que vai aparecer, você vai pedir para quem desenvolveu o seu site, quando vocês criarem, né, já vai ter que inserir isso lá dentro. Porque aí o Facebook tem condição de monitorar as pessoas que entram e saem dali. É através desse pixel que a técnica de remarketing acontece. Um outro recurso, olha só que bacana. Quando você tem um vídeo na sua página, de repente, aí o Pedro falou da importância, né, da gente gravar um vídeo, é muito válido mesmo. Você gravou, está lá como post, e depois você tem como reimpactar as pessoas que viram esse vídeo. Então, se a pessoa viu só metade do seu vídeo, se a pessoa viu 95% dele, você tem como reimpactá-la. Percebem como que a gente pode fazer uma construção, uma continuação da estratégia? Se, de repente, a pessoa não viu tudo, você faz um outro vídeo falando para ela, olha, você não viu aqui as minhas dicas sobre coluna e tudo mais, mas agora eu vou falar de uma parte muito importante de outra coisa. Então, você cria uma conexão, fica muito mais relevante e fácil chamar a atenção dela. O outro recurso é o envolvimento com o formulário. Eu comentei sobre geração de cadastros. Pode acontecer, por exemplo, uma pessoa baixar o e-book que você disponibilizou e te enviar o e-mail lá na geração de cadastros. Mas pode acontecer também da pessoa não querer. Vir lá o e-book, na hora que pediu o e-mail dela, ela falou, não quero não. Tem como criar um anúncio para essas pessoas que não baixaram o seu e-book. Então, de repente, lembra aquele material que você quase não baixou, que você quase baixou? Agora eu tenho um bônus para você baixar. Eu estou falando sobre isso e sobre aquilo. Então, você incentiva que a pessoa continue com você. E a próxima, que são mais básicos, assim, é você criar anúncios com pessoas que se envolveram com a sua página no Facebook,
que curtiram, que comentaram, também no Instagram, pessoas que viram o seu perfil ou que salvaram um anúncio. Vamos imaginar que a pessoa já esteve lá na sua página no Facebook, fez alguma interação. Você pode criar um anúncio para aparecer no Instagram dela, correlacionando com a página no Facebook. Então, a chance dela falar, opa, já vi esse consultório, já salvei um post outro dia, o que é isso? Eu vou ver. Então, a chance de reter a atenção é muito maior. Depois a gente tem o recurso dos públicos semelhantes. O que é isso? Quando a gente subiu com a lista lá nos públicos personalizados, a gente pode pedir para o Facebook clonar essas pessoas. Como assim? Ele vai buscar, através desse recurso, pessoas que se parecem com os clientes que estão na sua lista. Então, é uma espécie de clone mesmo. O que eu recomendo é que vocês treinem os públicos personalizados primeiro, porque é muito interessante começar por eles e deixar os semelhantes para depois, num momento aí mais avançado, tá? Lembrando que eu não sei se eu falei, mas dentro do gerenciador de anúncios, vocês conseguem fazer os anúncios tanto para o Facebook quanto para o Instagram, porque eles pertencem ao mesmo proprietário, então tudo é feito por lá. Aqui vocês já vão conseguir resolver as duas redes, tá? Direcionamento detalhado, isso aqui também é